Sim. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Ora, se você não acredita no que eu estou falando, vai para os profetas. Amém? Se você não acredita no que eu estou falando aqui, vai para a Bíblia. Ah, que a pastora Suzy falou lá, não está certo. Então leia a Bíblia. Era isso que ele estava falando. Se vocês não acreditam nessas verdades, está escrito sobre eles lá nos profetas. Vai lá e olha, está escrito. E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ele está falando que a palavra de Deus é isso, né? É uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela dissipa todas as trevas, amém? Toda treva, ela é dissipada. E ele estava falando isso para o povo, né? Então, Pedro tinha que confrontar esse engano para não ser confundido com a verdade. Pedro precisou se posicionar. E muitas vezes nós, irmãos, nós precisamos, em certas ocasiões, nos posicionar. Porque é muito mais fácil, né, uma mentira bem dita do que uma verdade. É ou não é? Tem gente que, se você conta uma verdade para ela, ela não aceita. Mas se você contar uma mentira bem dita, ela vai aceitar. Né? Sim, muitas vezes é assim. Você está falando a verdade, está falando a verdade. Eu estou falando a verdade, não acredito. Mas se você contar uma mentira bem dita, direitinho, ela aceita. Então, o apóstolo Pedro, ele se levanta refutando, né, falando para o povo, fazendo o povo lembrar. Quando a gente vem aqui para o versículo 12, ele vai dizer assim, ó: por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certo da verdade, já presente convosco nela confirmados. Amados, ele está fazendo aqui os cristãos, seus amigos, os seus discipulandos, lembrar da palavra que foi pregada, da palavra verdadeira que foi pregada no coração deles. E nós precisamos, amados, o tempo todo estar lembrando da palavra do Senhor, amém? Não se disperse em ouvir, em estudar a palavra do Senhor. Quando você vem ao culto, quando você vem à casa de Deus, quando você senta aqui para ouvir, você está lembrando da palavra do Senhor, das verdades bíblicas. Quando você vem à escola dominical, você está ali lembrando da palavra do Senhor, para que a sua fé aumente, para que a sua fé cresça cada vez mais, cada vez mais. E era isso que Pedro está falando, está fazendo aqui com esse povo. Então, Pedro manda essa segunda carta para avisar os irmãos o perigo que eles estavam enfrentando. Ele está dizendo, cuidado, perigo, perigo. Ele estava sinalizando. E hoje, amados, esse perigo não está longe de nós. Esse perigo não está longe da igreja. Cuidado. Preste atenção. Essa palavra que foi dita para vocês, ela é verdade. O que está escrito aqui é verdade. O que eu falei para vocês a respeito de Cristo é verdade. Então, cuidado com os falsos mestres, cuidado com o engano. Então, Pedro, ele recebe essa notícia, né, do que estava acontecendo dentro da igreja, o que estava acontecendo ali, ele recebe, ele está em Roma, provavelmente ele está preso, e ele recebe uma carta do que estava acontecendo no meio do povo, né, do perigo.
Sempre tem aquele que fala, né, pastor Júlio? Sempre tem aquele que vai enviar a notícia. Ó, está acontecendo isso e isso dentro da igreja. Está errado, né? O reverendo não está aqui, mas amanhã ele vai saber o que eu falei. Né? Hoje em dia manda uma carta, não é verdade? Hoje em dia, antigamente se mandava uma carta, se mandava os mensageiros. Hoje não, tem o vídeo, tem a mídia. Amanhã ele já sabe o que foi falado aqui. Mas naquela época não, tinha aqueles que enviavam as notícias. E ele recebe essa notícia, ele está lá na prisão, preste, né, perto do seu martírio, e ele manda essa carta para incentivar, motivar o povo a continuar crendo nas verdades bíblicas. Amém? E quais eram essas mentiras que eles falavam? Eu trouxe só algumas aqui, só para a gente poder aguçar a nossa curiosidade e depois você fazer as suas pesquisas. Então, nessa época, na igreja do primeiro século, se levantaram muitas heresias, muitas coisas estranhas, muitas coisas esquisitas se levantaram nesse período, nos primeiros séculos, quando a igreja está ali caminhando, né, está servindo ao Senhor. Então se levantaram muitas heresias e cada coisa esquisita. E eu trouxe aqui para vocês aqui, ó, as falsas doutrinas que se levantaram naquela época. Uma delas se chama ebionismo. O que eles falavam? O que esses falsos mestres, né, esses falsos profetas, eles falavam? Eles negavam, né, negavam a divindade de Cristo. O docetismo era uma crença de que o corpo de Cristo era uma mera aparição, ou seja, o corpo de Cristo era um fantasma. O arianismo, que é o pior de todos, eles diziam que Cristo era um ser inferior a Deus, mas superior aos homens. E esse arianismo, ele negava a trindade que nós cremos. Então, só para você entender o que está acontecendo aqui, algumas seitas, algumas heresias se levantam no meio do povo para dizer que o Cristo que foi pregado aqui, ele não era o Cristo, que o Cristo que ia voltar, ele não vai voltar. O Cristo não ressuscitou. Eles estão falando, tentando colocar coisas na cabeça das pessoas, minando a fé do povo dentro da igreja, tirando a verdade do povo. Aí ele segue aqui no capítulo 2, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, que vai destruindo, vai corrompendo e vai matando a fé do povo a ponto dela morrer espiritualmente. Assim que a heresia faz, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Pastora, e aí, o que isso quer dizer? E eu pergunto para você esta noite, e qual é a ameaça que nós enfrentamos hoje? Lá, no primeiro século, as doutrinas, as heresias, tinham esses nomes, né? O ebionismo, que negava a divindade de Cristo, o docetismo, o arianismo e tantos outros que eu não quis trazer aqui, porque essa não é a nossa intenção. Isso estava acontecendo lá naquela época. E hoje, né? Qual é a ameaça que nós sofremos hoje? Talvez se eu disser aqui para você, né, você que é crente,
você servo do Senhor, se eu disser para você aqui, né, que Cristo não veio 100% homem, 100% Deus, você, não, pastora, está escrito, eu creio nisso, tal, e eu estudei sobre isso, eu sei que é assim. E é verdade. Porque a estratégia do inimigo, a principal estratégia do diabo é cegar os homens e enganá-los com respeito à verdade. Essa é a estratégia do inimigo. Ele não mudou a sua estratégia. Ele continua trabalhando. Ele continua tentando minar, tirar a fé do povo nas verdades bíblicas. E eles estavam falando aqui para o povo, olha, esse Cristo que você fala aí que ressuscitou, não ressuscitou. Esse Cristo que você fala que vai voltar, ele não vai voltar. Quantas vezes você já pregou para alguém e a pessoa exatamente te falou isso? Eu já vivi essa experiência. Ah, menina, você é muito boba. Cristo não vai vir não, porque Cristo já veio. Mas ele está falando aqui da segunda vinda. Então, essa é a principal estratégia do inimigo, cegar as pessoas. Cegar as pessoas, enganá-las com respeito à verdade. A verdade está aí, para todo mundo ouvir. Mas as pessoas estão cegas. Cegas, ele está minando. E ele está entrando de tal maneira que está tirando a força do povo. Então, qual é a verdade? E qual é a verdade? Né? A verdade está aqui. Então, hoje em dia, a gente vê umas coisas esquisitas que parece verdade, mas não é. É ou não é, gente? Vocês estão aqui ou vocês estão com sono, querem ir para casa? É ou não é? Se você é curioso, você é curiosa, claro, você vê, hoje em dia você vê o Instagram, você vê o YouTube, toda hora tem uma historinha lá para você ver. Hoje em dia tem umas pessoas, tem uns camaradas lá, homens, pregando usando saia. Quem já viu isso? Homem usando saia, pregando, de salto alto. Vocês já viram? Olha, e o povo vendo isso, né? A sua verdade sendo roubada. E está achando que é normal, que pode, que isso pode. O homem pregar de saia, pregar de salto alto. Assim que a gente está vendo as coisas acontecerem. Cuidado. Cuidado, presta atenção. E tem cara de igreja. Tem gente aí com cara de igreja. Tem líderes com cara de que é gente correta, santa. Que você vê umas coisas dentro da igreja que é um absurdo. São umas danças, são uns rodopios que você olha assim e o povo vai. E o povo vai. Vai atrás da mentira, ao invés de ir atrás da verdade. A verdade está aqui. Tem uma senhorinha que fala assim, que a mulher que usa blusa de bolinha, ela vai para o inferno. Quem já viu essa? Cara de verdade. Ela tem uma cara de santa. Você usa blusa de bolinha, de poá, vai para o inferno. Que Deus falou para ela que no inferno as pessoas estavam com blusa de bolinha. Quem já viu essa? Cuidado, minha irmã, se você gosta de um poazinho. Um poazinho. Gente, é cada coisa absurda. Então, o inimigo... E o interessante é que essas pessoas atraem. Essas pessoas atraem. Aí, o que o apóstolo Pedro está fazendo aqui? Combatendo, refutando. Vê se você já não teve que chegar e chamar a atenção de alguém na sua casa, no seu ambiente de trabalho, né, na igreja, a respeito do que é realmente verdade. Chegar para a irmã, não, minha irmã, meu irmão, isso não é assim não, está errado. A palavra de Deus fala assim, assim, assim. Vai contaminando, vai contaminando.
Então, essa é a estratégia do inimigo. Então, o que Pedro... Então, tem essas coisinhas aí, né, que eu sei que você vê, a gente vê a nível, né, de informações, não é verdade? Para a gente saber o que está acontecendo. Aqui, o apóstolo Pedro, ele ficou sabendo do que estava acontecendo porque ele recebeu a carta. Porque tinha alguém lá no meio da igreja, falou, Pedro, está acontecendo isso e isso aqui no meio da igreja. A coisa está feia aqui. Ele recebeu uma carta e Pedro vai e manda uma carta para os irmãos, falando para ele, fiquem firmes, cuidado com o engano, cuidado com o perigo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês. Né? Hoje eu estou aqui. E quantas pessoas você está precisando falar também a respeito desse engano? Outro dia eu estava numa conversa com a minha irmã e a gente estava orientando, porque uma pessoa ela precisava sair de uma religião, né, de um candomblé. E a gente orientou que ela precisava ter uma cobertura espiritual. Mas uma amiga falou para ela, olha, você não precisa ir para uma igreja, não, porque para você servir a Deus, você ter Deus no coração, você não precisa estar numa igreja. Como assim você não precisa estar na igreja? Porque aqui é o corpo de Cristo, aqui você cresce, aqui você tem comunhão. É só na igreja que tem a comunhão, o partir do pão e a adoração. Está escrito em Atos 2. Como assim que não precisa estar na igreja? E o inimigo ele vai plantando esse engano no coração das pessoas. Você não precisa mais estar no culto. Agora é Cristo em casa. Que maravilha! Cristo em casa. Aí você não tem comunhão, tem união, tem um partir do pão. Esse é o engano do inimigo. E ele está falando aqui. Qual a primeira verdade? Devemos ser fiéis, porque a segunda vinda de Cristo não é uma fábula, amém? Não é uma fábula, irmãos, Cristo vai voltar. Olha no capítulo 3, no verso 8 e 9, dessa mesma carta, olha o que ele está dizendo. Aí ele começa a falar para o povo, presta atenção, não retarda, vou ler do 8. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, olha ele falando, não esqueça, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha o Senhor lembrando ao povo que Cristo não retarda a sua promessa. Continue esperando a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor é certa, amém? Continue fiel, e Ele está falando, continue fiel à verdade, continue fiel à palavra, continue ouvindo a palavra é verdadeira, não é uma fábula. E Ele fala, permaneça fiel e sempre pronto, porque Ele virá. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão. O Senhor virá como ladrão, irmãos. Ele virá. Cuidado. Preste atenção, ele está falando para ele, cuidado. O Senhor, Ele vai voltar, sim, ainda que esses aí estão falando para vocês que Ele não vai voltar, que isso é uma mentira. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Porque Ele falou na palavra que Ele não tarda a sua promessa. Podem se levantar mentirosos, essas igrejas engraçadas, essas coisas esquisitas. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar nessa verdade, estar preparados. E Ele fala, Ele virá como ladrão. O inimigo ele está tentando tirar isso do coração, da mente das pessoas que estão lá fora. Não vai voltar não. Mas eu já tenho 50 anos de evangelho. Ele pode não vir, você vê, mas você pode se encontrar com ele. Aí ele fala, terceira verdade, cuide da sua vida espiritual.
Como você está esperando a vinda do Senhor? Ele fala para o povo: cuide da sua vida espiritual, porque Ele vai voltar. Ele falou, nós estávamos com Ele, fomos testemunhas quando Ele falou essas verdades. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Olha aí no verso 14. Por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Olha que coisa tremenda. O Senhor falando para nós. Seja achado sem mácula e irrepreensíveis. Cuide da sua vida espiritual. Espere o Senhor, mas espere cuidando da sua vida espiritual, porque Ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto isso, nós vamos trabalhando, nós vamos caminhando, nós vamos fazendo a obra do Senhor, esperando, pedindo todo dia que Ele trabalhe no nosso coração, que Ele vai limpando o nosso coração, que Ele vai tirando aquilo que não é dEle, para que quando Ele chegar, nós estejamos prontos, preparados. É isso que Ele está falando. Cuidado, né? Achados em paz, sem mácula, irrepreensível, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ele vai falando, né? Como os cristãos devem esperar a volta do Senhor. Amados, quantas vezes, né? Às vezes a gente precisa lembrar isso dentro de casa, assim como o apóstolo Pedro está falando. Ou quantas vezes nós precisamos fazer essa lembrança dentro do nosso coração, quando ficamos desanimados, porque faz parte. Mas quando o desânimo tentar vir até você, vem para essa palavra. Lembra dela, que o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. Ele não retarda a sua promessa. Ele vai cumprir. E nós estamos aqui só esperando. Mas enquanto a gente espera, Ele quer de nós isso, né? Que a gente permaneça fiel, que a gente permaneça fazendo a vontade dEle, cumprindo a vontade dEle. Então, meus amados, a carta de Pedro alerta para um grande perigo. E esse alerta não só serviu para aquela época, mas serve para nós hoje também. Cuidado. Cuidado com o engano. Cuidado. Coloca para mim, por favor, Gálatas, capítulo 1, verso do 8 ao 9. Verso 8 e 9. Gálatas. Mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém? Aí tem um povinho aí que diz que você pode ficar de qualquer jeito, né? Que Deus te ama assim de qualquer jeito. Não, o Senhor te salvou, Ele te libertou e Ele quer que você busque a santidade, busque mudança, né? O Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, né? Não é aquele, né? Vamos de qualquer jeito, vamos ficar de qualquer jeito, vamos para a balada, vamos para o carnaval, depois a gente fica do jeito que está. Não, isso não é verdade bíblica. Ah, mas o Senhor perdoa, Ele perdoa se você se arrepender, porque Ele conhece o nosso coração. Ninguém engana o Senhor, ninguém engana Ele. Então, ainda, para concluir, para fechar, João 12, ainda fala sobre... Você bota aí para mim, meu irmão, que aí fica mais rápido, por favor.
Foi por Jesus ser de... Não, não é esse não, eu esqueci de falar o versículo, é João 12, 44, 50. Evangelho de João. Aleluia. Foi? Uhum. Deixa eu pegar aqui na Bíblia que eu gosto de olhar aqui. Isso aí, 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, li errado. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo. Jesus não te chamou para te julgar, Ele te chamou para te salvar. Porque eu vim não para julgar o mundo, não é Ele que julga, mas para salvar o mundo. Olha quem é que vai julgar. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque se está escrito aqui, amados, se eu não vou pelo que está escrito aqui, a própria palavra é que vai me julgar. Porque está escrito aqui, a verdade está aqui. E nesta noite, que nós possamos receber essa palavra no nosso coração e lembrar das verdades bíblicas que o Senhor tem para a nossa vida. Assim como o apóstolo Pedro precisou lembrar o povo de que eles estavam falando não era mentira, alertando sobre falsos mestres, falsos profetas no caminho deles. Então, aqui a gente tem até duas vertentes. Você pode até ter falsos mestres no seu caminho, tentando perverter você, então cuidado. Ou você pode ser aquela que vai se levantar para refutar e falar para alguém, não, isso aí não é verdade. A verdade é essa que está aqui. Amém, igreja? Que Deus abençoe sua vida e eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, você se coloque de pé. Coloque sua mão no coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, Pai, por esta noite. Muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, Senhor. E nesta noite, Pai, eu peço que o Senhor venha reavivar a Tua palavra, Pai, no nosso coração. Pai, que aquele que não tinha, Pai, hábito de ler a palavra, que ele passe, Senhor Deus, a ter esse hábito hoje. Que Teu Espírito Santo venha incomodar, Senhor Deus, e que o Senhor venha abrir a mente, Pai, do Teu filho, da Tua filha, para que ele possa entender o que está escrito, Senhor Deus, na Tua palavra, e que o Senhor venha, Pai querido, falar o coração do Teu filho todos os dias, Pai. Que a Tua palavra venha estar, Senhor Deus, no nosso coração. Senhor, nos ajude, Pai, a ser luz, Senhor Deus, nos lugares que passarmos, Senhor. Luz onde há trevas, Senhor. Pai querido, sustenta os Teus filhos, sustenta as Tuas filhas, Pai, na faculdade, no trabalho, em casa, onde, Senhor Deus, muitos estão deturpando a verdade. E muitas vezes, Senhor Deus, nós temos que nos posicionar, Senhor, diante da Tua palavra. Abençoa o Teu povo, Pai, renova o Teu povo, renova as nossas vidas, Pai, que a Tua palavra é aquela que nos renova, Senhor. Em nome de Jesus, a Tua palavra é viva, Senhor. Pai querido, que essa noite ela venha levantar aquele, Senhor Deus, que está morto espiritualmente, aquele que está no desânimo, Pai. Que ela venha, Senhor Deus, trabalhar, Senhor Deus, no coração de cada um aqui, Pai. Nesta noite, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus te abençoe. Você tem uma ótima noite.